Estamos começando mais um Papo de Founder e dessa vez eu vou analisar uma empresa da cidade que eu moro, João Pessoa. Uma empresa que talvez saia de um modelo que geralmente eu converso aqui, que eu analiso, mas que a história da empresa chama muita atenção e acaba refletindo alguns comportamentos e alguns aspectos que podem ajudar outras empreendedoras e empreendedores nas suas jornadas como um todo. Hoje a gente vai falar sobre a academia Let's Vibe, que nasce aqui na Paraíba como uma academia de bairro e que hoje se torna um novo padrão de luxo, de referência para o convívio a um ambiente de exercício físico, de bem-estar, de conexão entre pessoas no estado da Paraíba como um todo, especificamente aqui na cidade de João Pessoa. Então, nesse papo de founder, hoje eu vou pegar a Let's Vibe, lembrando que essa minha análise, ela é composta exclusivamente de dados públicos sobre a empresa. Eu não tenho acesso a dados internos, eu não tenho acesso a resultados que poderiam influenciar e mudar algumas das minhas análises. Então, alguns aspectos eu consigo trazer percepções de quem está dentro da estrutura, de quem vê as coisas funcionando. A gente vai falar um pouco sobre o ciclo de valor, que são esses 5 pilares do meu trabalho como advisor. A gente vai entender um pouco como é que essa academia hoje se posiciona num conceito fitness premium e a gente vai fazer uma análise franca. Então eu vou trazer aqui uma perspectiva franca sobre como eu enxergo essa empresa a partir de um olhar externo. Olhando um pouco mais, a gente volta no histórico da Let's Vibe, que começa como uma academia de bairro, em 2008, e virou uma rede de 3 marcas, né, e fundou, dentre essas marcas, a primeira academia premium da Paraíba. Um parênteses e um dado de contexto sobre, especificamente, João Pessoa. João Pessoa é uma cidade que, nos últimos anos, tem crescido acima da média, não só regional, mas acima da média nacional. Mas alguns outros mercados, mercado de saúde, mercado de serviços, varejo, cresce também numa proporção acima da média nacional em alguns aspectos. Trazendo um recorte especificamente para a gente falar da Let's Vibe, são as academias 24 horas. Eu sou de Recife. Em Recife, hoje, 2026, não tem uma academia 24 horas. Mas João Pessoa entrega uma proposta de valor de serviço que já passou, por exemplo, o que é feito em Recife. A Let's Vibe é uma academia 24 horas, mas não foi a primeira rede de academias 24 horas. Isso, para a cidade de João Pessoa, é um volume grande. Tem uma outra rede que tem mais de uma unidade 24 horas na cidade de João Pessoa. Isso é um fato relevante para a gente entender um pouco de contexto e como essa empresa Let's Vibe se encaixa nesse contexto do mercado local. Beleza. A academia, visualmente, eu convido vocês a olharem em rede social e ver um pouco dos ambientes que são criados, chama atenção. Mas o que realmente pega nesse olhar, especificamente de negócio, é que elas não abriram uma academia premium por si só. Eles substituíram 15 anos de uma rede que tinha cara de academia de bairro, tinha um posicionamento de academia de bairro, para se tornar algo premium, mas com a essência de uma academia de bairro. Existem redes nacionais de academia premium, essa eu vou mencionar aqui para a gente ter como referência, mas, por exemplo, você pega uma Bodytech da vida, ela é uma rede nacional premium. Mas quando você entra numa Bodytech, não me entendam mal, é como se você estivesse entrando no McDonald's. A expectativa, ela é a mesma se você entrar no McDonald's em João Pessoa, em São Paulo, na Califórnia ou em Singapura. O contexto é o mesmo, a proposta de valor é a mesma. É como se, a nível global, e no caso da Bodytech, a nível nacional, não existisse uma identidade conectada ao lugar que aquela estrutura foi construída. No caso da Let's Vibe, como ela vem de 15 anos de uma trajetória local, os
fundadores conseguiram levar esse DNA do local para uma entrega de alto padrão, para essencialmente um público muito parecido com o público original, mas um público que a gente vai perceber que ao longo dos anos foi se disseminando em redes maiores pela busca do alto padrão e que agora voltam ou reconectam-se à estrutura da Let's Vibe por terem agora, de um lado, aquela cara da academia do bairro, da cidade, com o alto padrão que esse público hoje busca e se sente bem por fazer parte. Então, esse é o ponto que mais chama a minha atenção na Let's Vibe enquanto negócio. Essa rede paraibana, que é tocada há mais de 15 anos, agora alcança esse topo de mercado. Então, em 2008, o Igor Lira ele cria a Vibe Academia. Durante muito tempo era a Vibe apenas, a academia que ele tocava. E hoje ele integra 3 marcas. A Let's Vibe, que é o foco da nossa análise. A Vibe, que continua existindo em algumas unidades. Na relação se torna uma academia ainda, e ele entra com a Strong, que é uma academia que tem um mix de uma academia low cost, mas também com o apelo desse público fitness alta performance, né? Então, é como se fosse uma Ironberg, só que numa pegada um pouco mais low cost, que pega um público muito grande, um público muito forte, não só na Paraíba, mas em qualquer hoje região existe esse público muito forte e entra para ocupar também essa posição. São mais de 13 unidades do grupo e um investimento por unidade, considerando aí a unidade flagship do bairro do Bessa, por coincidência, exatamente a unidade que eu frequento, um investimento superior a 20 milhões para iniciar essa operação. Negócios que têm produto físico ou serviço presencial, entender a correlação de investimento inicial, tempo de retorno e integração com o público que vai ser alcançado, porque aqui entra um fator primário, que é ticket médio e agregação de valor, faz com que você consiga ter apostas financeiras muito mais sólidas. Então, quando você aposta 20 milhões para abrir uma academia de alto padrão nesse bairro do Bessa, que talvez você não conheça, a gente está falando de um dos bairros em João Pessoa que cresce, mas cresce principalmente nas estruturas de alto padrão. Se você quiser depois pesquisar sobre a cidade, eu acho que isso é importante talvez para entender um pouco mais desse contexto que a gente está falando, você vai perceber que João Pessoa, olhando a cidade na horizontal, o extremo sul e o extremo norte da cidade são os dois extremos que se desenvolveram nos últimos anos, enquanto parte urbana, enquanto a parte de serviço, esses dois extremos. O bairro do Bessa, que é o exemplo que a gente está trazendo dessa flagship da Let's Vibe, é no norte da cidade de João Pessoa, já na divisa com a próxima cidade, que é a cidade de Cabedelo. O bairro do Bessa, ele se desenvolve nos últimos 10 anos como um bairro de alto padrão. A arquitetura dos prédios, os serviços apresentados, tudo gira em torno dessa proposta de alto padrão. Porém, faltava no bairro alguns serviços com essa proposta, incluindo uma academia. Então, fazer a Let's Vibe com esse investimento nessa unidade do Bessa era mostrar para esse público que está crescendo com o bairro, muitos dos moradores do bairro do Bessa não são da Paraíba, ou seja, a gente pega também um público que vem de outras cidades e estados, eu sou um exemplo, e você entrega algo que eventualmente essas pessoas encontram em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, não com apelo 24 horas, mas sim com apelo de alto padrão. E ele cria ali um cenário onde existe essa identificação do local, existe uma entrega de alto padrão e existe um posicionamento num dos bairros que tem crescido com maior velocidade
no aspecto de alto padrão. Dado tudo isso, aqui tem um pouco da trajetória desses últimos anos, né, dos anos da Vibe como rede. Então, fundação em 2008, em 2012 começam a trazer novos equipamentos, né, quebra um pouco aquela percepção da academia de bairro com os equipamentos que tem cara de academia de bairro, lançam a Strong Gym, que é essa linha low cost que eu estava falando, criam a IVE, a empresa que centraliza toda a gestão dessas academias, começam em 2018 a ter uma rede de 5 unidades e mais de 7 mil alunos. Em 2024, lançam a Let's Vibe, que é essa estrutura premium, e inauguram esse CT Bessa 24 horas da Let's Vibe, com mais de 2.500 metros quadrados construídos e, literalmente, pé na areia, porque a academia começa na areia da praia. Isso cria, obviamente, toda uma nova percepção de valor e a gente já tem, por projetos publicados, o próximo passo desse movimento da Vibe, que é essa parceria com a Enholanda para criar uma academia boutique em um dos shoppings aqui da cidade, usando também toda a linha da Tecnogym Luxury, né? Então, a Tecnogym é talvez uma das melhores ou a melhor marca de equipamentos de academia hoje no Brasil, e eles estão trazendo para esse próximo passo a linha de topo, né, de produção da tecnologia. No CT Bessa, não é o ponto, mas eles conseguiram fazer uma mescla de produtos, né, de maquinário de alto padrão com maquinários de alto padrão para performance fitness. Então, quando a gente olha para um Ironberg da vida, a gente olha para uma linha de maquinário pensada no alto padrão de desempenho fitness. E parte desse maquinário, junto com um maquinário mais de alto padrão, mas sem pensar na ultra performance fitness, criou um mix de máquinas que são oferecidas, por exemplo, na Let's Vibe. E isso mostra o quê? Que existe sim um fundamento baseado no bem-estar, no wellness, misturado no mesmo ambiente com a performance, com as pessoas que querem ter um pico de performance fitness e precisam de uma estrutura que também suporte isso. Então, essa junção que a gente vê hoje do luxo com a performance é um elemento que dá força à proposta de valor do negócio, que acelera ticket médio, que acelera posicionamento e que cria barreiras de competição que mesmo marcas de fora que eventualmente venham criar suas unidades em João Pessoa agora, vão ter dificuldade para atrair público. Uma Bodytech se abre em João Pessoa, ela não vai ter um oceano azul para atrair público. Algumas pessoas vão pela marca, do mesmo jeito que as pessoas consomem McDonald's ao invés de uma hamburgueria local pela marca, por saber qual é a expectativa por trás, mas não é trivial você trazer mais uma academia dessa de luxo, de rede, para competir com a qualidade que foi setada numa estrutura como a da Let's Vibe. Vamos para o ciclo de valor. Se você está vendo esse vídeo de análise de empresa pela primeira vez, o ciclo de valor são os 5 pontos de análise que o meu papel como advisor conduz todas as minhas ações. E é baseado em atrair cliente, reter cliente, capacidade competitiva, evolução de produto e a capacidade de adaptação às demandas de mercado. Bom, minha leitura central sobre conceito Let's Vibe. O Igor, ele conseguiu usar o meu pilar de evolução, e aí o meu pilar na minha análise, tá? Então, o pilar de evolução, para destravar o pilar de competição. A cidade de João Pessoa, como eu estava falando, já tinha academias, já tinha 2 redes de academias, por exemplo, com a proposta 24 horas e com marcas bem consolidadas. Uma especificamente com uma marca muito consolidada no estado da Paraíba. A competição de uma academia de bairro como era a Vibe a essa rede mais sólida no mercado não era trivial. Se a briga fosse
de academia de bairro versus academia de bairro, a Vibe ia perder. A verdade é essa. Então eles precisaram sair daquilo que eles estavam fazendo, sair daquilo que eles, em tese, já entendiam o modelo, para criar algo de fato novo dentro do mesmo mercado. Então aqui sim houve uma estratégia de evolução de proposta para estabelecer um novo patamar de competição. E é aqui que as coisas começam, de fato, como negócio, a ficar interessante tanto para analisar quanto para entender que tipo de projeção futura esse negócio pode ter. O posicionamento está baseado nessa subida de régua. Então, da academia de bairro a um portfólio por faixa de renda. Eu trouxe essa análise baseada em faixa de renda porque eu acho que é a mais fácil para perceber enquanto evolução. Mas claro que não é exatamente o viés de faixa de renda que impulsiona esse processo. A faixa de renda é um suporte, é um ponto base, mas não é sozinho, tá? Eu vou trazer esse aspecto, de novo, por ser mais fácil para entender. A academia de bairro, então ele tinha ali uma unidade que tinha essa pegada ali também já de lidar com o pé na areia, por ser uma cidade de praia, atendia muito o mercado local, uma marca única, mas tocada ali, como toda academia de bairro, em geral, no improviso. Uma pequena empresa, então, assim, muitas falhas de gestão, provavelmente, muita demanda de operação que ia sendo resolvido aos poucos. Numa fase 2, entra-se ali um cenário multimarcas. A Vibe se torna academia padrão, normal, mas entra também uma linha low cost com a Strong para expandir o portfólio de clientes que não têm o acesso a essas academias com valores um pouco maiores e que acabam ficando dependentes dessas grandes redes low cost que a gente tem, tanto a nível nacional quanto a nível regional. Então, é uma estratégia de competir uma marca local com o público low cost, mas entregando ali pequenas doses de proposta de valor que os diferencia dessas grandes redes. Quando a gente vai para a fase 3, de 2024 para cá, a gente entra de fato na proposta do alto padrão. E o alto padrão, sim, vai ter um reflexo na faixa de renda. Mas mais do que um reflexo na faixa de renda, a gente está falando de um alto padrão de serviço, de entrega de valor. Você entra numa academia e você percebe que aquela academia, ela não tem, quando você fecha o olho, aquela cara de academia que geralmente a gente imagina, pequena, apertada, com um cheiro meio esquisito, porque é muita gente suada junto. É uma academia com outro contexto, é uma academia com outra proposta. E essa proposta conversa muito com o público que faz parte desses bairros crescentes em João Pessoa e faz parte do próprio momento da cidade, que vem num fluxo de crescimento muito interessante para quem quer fazer investimentos, como foi o investimento da Let's Vibe. Primeiro pilar, atração. Eu considero ali que ele está num nível de maturidade, na minha perspectiva, intermediário, porque eles atraem bem, sem precisar fazer uma grande queima de caixa para o movimento de atração. Então, como é uma academia com DNA de academia de bairro, quando a Let's Vibe foi lançada, ela ganhou muita força no boca a boca com as pessoas que são daqui, com as pessoas que já conheciam a marca, com as pessoas que já conheciam o Igor da própria Vibe. E essa herança histórica fez com que eles inaugurassem essa primeira academia de alto padrão com um volume de alunos que praticamente garantia o retorno sobre o investimento inicial. Tanto que, nos primeiros meses de lançada a Let's Vibe, a sensação que se tinha é que para entrar ali você meio que precisava de uma certa indicação ou conhecer alguém que já estivesse por ali, porque era algo que não estava sendo massivamente divulgado. Depois dessa primeira leva de alunos matriculados, aí que você começa a ver, em redes sociais principalmente, uma divulgação massiva da Let's Vibe,
para chegar no nível de alunos, né, no volume de alunos, que garante o retorno sobre o investimento. E agora a gente já vê uma terceira fase da Let's Vibe, onde o ticket médio ele pode ser maior, o valor da mensalidade aumenta consideravelmente frente àquelas duas primeiras faixas temporais, porque agora o objetivo não é só ter um grande volume, mas é fazer uma contenção de pessoas para que a academia não perca a proposta de valor do alto padrão. E um desses aspectos da proposta de valor do alto padrão é você não ter aquela academia que cada máquina tem uma fila de 8 pessoas esperando para se exercitar. Então, existe ali uma curva sino, onde a gente tem um ponto máximo que mistura quantidade de alunos e a relação de circulação na academia em horários de pico. Então, hoje, é importante manter esse ponto de equilíbrio, porque se você chega numa academia às 6 da manhã, num horário que geralmente é cheio para as pessoas que começam a trabalhar às 8, e você não consegue se mexer dentro da estrutura, a percepção de valor desse alto padrão começa a cair. E isso é perigoso. Como é que você mantém isso controlado? Na tua estratégia de atração, você começa, e isso parece esquisito, mas precisa ser assim, a criar certas barreiras de acesso para novos alunos. Claro que você precisa ter uma projeção da rotatividade dos seus alunos, o turnover dos seus alunos, e continuar prospectando. Então, você vê campanhas pensadas em novas matrículas, mas a gente sabe que a gente já bateu nessa análise o topo dessa curva sino. A partir de agora é se manter no topo. Então, quando começa a ter turnover de clientes, é importante ter uma ação que traga de volta ao topo. Esse é um pouco do fluxo da atração de um modelo como a Let's Vibe. Retenção. O conceito do premium joga a favor na estratégia de retenção. Por quê? Fazer parte de um ambiente premium meio que induz as pessoas a querer continuar ali. Tem uma ideia de ambiente seleto, ambiente de fazer parte de algo onde todos querem fazer parte, mas nem todos conseguem fazer parte por algum cenário. E isso permite que, com um baixo esforço, você consiga aumentar o tempo de permanência dos alunos. Por padrão, a gente vê as academias fazendo planos de 12 meses. Algumas academias, principalmente academias low cost, fazem planos que não têm carência, né? Então, você literalmente tem um contrato renovado por mês automaticamente e na hora que você quiser sair, você sai. A Let's Vibe ela tem uma proposta da melhor condição de entrada ser uma condição de 18 meses. E aí você pensa, porra, mas eu vou me prender 18 meses a uma academia, e aí quando você entende o que é que está sendo oferecido, entende a infraestrutura, entende a proposta de valor, faz sentido você criar um plano de 18 meses. Porque você consegue ter um nível de usufruto sobre aquilo que está sendo ofertado ao público muito alto. São muitos benefícios num lugar só que justifica entrar, entre aspas, no risco de criar um contrato de 12 meses e as pessoas contratarem 18 meses. No pilar de competição, que agora se torna o elemento forte da rede Let's Vibe, aqui a gente está olhando para não brigar com grandes redes como a Smart Fit por preço, então não é uma disputa por valor, não é uma disputa por desconto, não é uma disputa pelo cliente que fica um mês aqui, um mês ali, volta no terceiro mês, sai no quarto mês. A gente está falando de que eles fundaram a categoria premium nessa Praça João Pessoa e tem esse fosso raso, vamos dizer assim, de verticalizar, de precisar trazer uma infraestrutura que o mercado de João Pessoa historicamente não estava ainda acostumado, mas que a partir dessa entrega de valor nova, verticalizando a experiência, você consegue cativar um público que
saía da cidade, encontrava esse padrão, por exemplo, em São Paulo, e agora consegue encontrar no bairro que mora, em João Pessoa, com a vantagem de estar na praia, de estar num ambiente muito mais tranquilo, de estar num ambiente onde o conceito wellness parece transparecer mais fácil, né? Então, existe essa capacidade de competição, mas essa capacidade de competição, ela se deu pela, literalmente, construção de um ambiente cuja proposta de valor não existia na cidade. Então, cria-se, e essa é a coisa legal quando a gente olha para negócios assim, porque cria-se um oceano azul em um mercado que é, historicamente, um oceano vermelho. A academia. Se alguém chegar para mim e falar, Luiz, eu quero abrir uma academia, a minha primeira reação, mesmo que eu não verbalize isso, vai ser, cara, não faça. Não faça. Porque é um mercado, é um oceano vermelho em 9, em 10 mercados que você queira fazer isso. Então, para você quebrar esse aspecto do mercado vermelho, né, do oceano vermelho, e criar ali o oceano azul pelo conceito, você precisa trazer um elemento que não está sendo discutido ou não está sendo ofertado naquele mercado, naquela praça. Então, isso é o elemento, talvez, que a Let's Vibe começa a ganhar muita força, principalmente de 2024 para cá. E a estratégia de evolução, né? Além de agora entrar para uma camada mais forte de gestão, e aí é a parte que eu fico mais feliz em ver acontecer, porque eu defendo a qualidade da gestão, e não a gestão pela burocracia, mas a gestão pela garantia de um crescimento sustentável, a centralização dessa gestão e a perda de algumas características das academias de bairro, historicamente, faz com que agora a gente tenha uma operação, agora do portfólio da Vibe Strong e a Let's Vibe, que permita criar raízes na cidade e permita, em algum momento, não sei se isso é plano do Igor, mas criar uma expansão territorial para outros estados, né? Então, a Paraíba, como eu estava dizendo, João Pessoa especificamente, se torna uma cidade de referência e você consegue expandir essa experiência para outras cidades e outros estados. Então, esse conceito criado dentro da gestão agora da Let's Vibe, Vibe Strong, permite também criar um plano de evolução factível, menos arriscado, não vou dizer seguro, porque nunca é, mas menos arriscado, e muito mais sólido enquanto proposta de valor. E o último ponto, a adaptação. Aqui é um ponto forte, porque a própria história da academia mostra essa adaptação, tanto para deixar de ser vista apenas como uma academia de bairro, mas para disputar ali um público da estrutura low cost, para trazer esse público de alto padrão. Então, aqui é basicamente o resumo de tudo que eu estava falando sobre a jornada dessa empresa até o momento que a gente está. Então, eu considero que em níveis de maturidade, a adaptação, a capacidade de adaptação é talvez o nível mais alto e o pilar mais forte dessa empresa que a gente está olhando hoje. E tem um teste no fim do funil aqui, que eu acho que é interessante, que não adianta atrair o alto padrão se o alto padrão não se renova. Todo o talento, né, de fundar uma categoria, ela vai se perder ou escorrer por qualquer caminho se o ticket não retém uma quantidade de clientes em escala. E aqui é exatamente o ponto que eu começaria a lidar com visão de próximos passos, visão de crescimento. Consolidação da marca no mercado. Luiz, mas é uma marca de 15 anos, ela não está consolidada? Está consolidada enquanto academia de bairro. A academia de alto padrão são 2 anos. E 2 anos, cria-se uma marca, cria-se um posicionamento, mas ainda não dá para dizer que está sólido. Outras marcas, inclusive outras marcas locais, têm ainda janela de oportunidade para brigar por essa mesma fatia de público com a mesma proposta de valor de alto padrão. Então, ter lançado essa vertical no mercado de João Pessoa não garante que essa vertical ela se sustenta saudável se a renovação da proposta de valor, a evolução da entrega de serviço
não fizer parte das estratégias contínuas do negócio. A gente já vê um primeiro passo com essa academia boutique, que vai focar num público mais wellness, como a gente entende o conceito wellness, então vai ter um apelo mais para o yoga, para o exercício mais funcional leve, para aquele ambiente que você vai para passar 2, 3, 4 horas. Então isso já é um próximo passo. Mas, de novo, essa é uma trajetória que ainda precisa de alguns testes, ainda precisa estressar um pouco o modelo para garantir que daqui um ano, que para esse tipo de negócio um ano é muito pouco, mas para um ano, 2 anos, não apareçam outras marcas que comecem a drenar público frente àquilo que está sendo construído. Como eu estava dizendo, aí vem a proposta da boutique, que é subir de premium para essa boutique de luxo, trazendo equipamentos ainda de alta qualidade, num local que tem essa atmosfera do luxo como um todo, e aí se torna, de fato, a primeira marca de academia boutique do Nordeste, né? Então, existem outras no país, mas no Nordeste se torna a primeira marca local a fazer isso. Esse é um passo de evolução que o mercado de João Pessoa já comporta, então isso é um ponto relevante. Tem cidades que ainda não comportam, capitais que ainda não comportam, mas a cidade de João Pessoa já comporta isso. E esse talvez seja o oceano azul hoje dentro desse oceano vermelho que é o mercado de academias. O que a gente fica na mesa aqui? O que a gente tem no mercado? Numa ponta, a gente tem as gigantes low cost, Smart Fit como uma marca nacional, de impacto nacional, Selfit, que é uma marca nordestina que cresceu muito rápido com essa proposta do low cost, e uma marca daqui também, que é a Bluefit, que também ganha nessa proposta mais low cost, mas também entrega ali a unidades 24 horas, mas que entrega também unidades 24 horas. Então a gente tem um misto dessas propostas, mas na briga por volume, na briga por ticket, na briga pelo valor da mensalidade. Aqui a gente tem também a camada das nacionais premium, então você tem ali a Biorritmo, você tem a Six, que, valeria um outro episódio aqui só para falar sobre a Six. Eu posso fazer isso no futuro, porque eu tenho acompanhado e gosto de ver a jornada deles também. E tem a Lessink, que entram nessa camada ali no mercado Rio-São Paulo, como as marcas premium. O mercado Rio-São Paulo permite que você tenha isso já num volume muito maior do que, por exemplo, João Pessoa. Você pensar, por exemplo, no ASICS, que é dessas marcas dessa linha intermediária que eu mais acompanho, a ASICS entra, ocupa um lugar muito interessante em São Paulo, começa a expandir para algumas cidades que também já comportam essa proposta, e entra num cenário, principalmente em São Paulo, que a disputa não é trivial. Não é porque você propôs um negócio diferente que ali você não tem algumas barreiras de entrada. Existem barreiras de entrada, só que ali pede-se um tempo de reação muito rápido. E eu acho que a vantagem que se tem ali, por exemplo, na Six, é um fundador que consegue tomar decisões muito rápidas, consegue assumir riscos diferentes de outros que tendem a ser mais conservadores. E quando a gente vem para o terceiro ponto aqui, que é o conceito Let's Vibe, que é esse meio premium boutique, começa como premium, começa entregando um alto valor agregado e agora vai para um lugar onde o foco são as pessoas que querem conviver com aquilo ali, que querem estar dentro daquele ambiente por mais tempo. Você entra nessa verticalização, num portfólio multimarca, numa densidade local, essa identidade local é muito forte, e uma posição que é defensável, desde que se torne a dianteira nesse posicionamento na cidade de João Pessoa. Tem espaço para isso? Tem espaço para isso. Já está ocupado, certo, pela Let's Vibe? Não, está sendo ocupado, mas, como eu disse, ainda tem um caminho para a gente dizer que a Let's Vibe se tornou, de fato, a marca referência no premium, no luxo, na boutique, a nível local,
estadual, regional ou eventualmente nacional. Se eu me sentasse na mesa com o Igor, como é que eu conduziria o início dessa conversa? Primeiro ponto, eu ia entender um pouco mais essa prova de retenção, instrumentar melhor o uso, a frequência, a renovação do público, toda academia tem turnover, e entender um pouco mais do LTV, desse plano premium, né, que é potencialmente essa relação de 18 meses, pelo menos, antes de escalar para outras cidades. Que não conversei com o Igor, mas com certeza isso em algum momento já deve ter passado pela mesa dele. Segundo ponto, criar essa dianteira aqui em vantagem competitiva. Então, trazer ali mais dados proprietários, o senso de comunidade, o misto do público e do custo atrelado àquilo que está sendo entregue, antes que as marcas nacionais comecem também a chegar por aqui com esse selo boutique no seu discurso. Terceiro ponto, blindar essa promessa de operação. Então, né, depois que eles sofreram ali um momento de embargo, tentar lidar com um cenário de zero incidente seria a condição necessária para a sobrevivência no alto padrão. Uma cidade litorânea como é João Pessoa, uma capital litorânea como é João Pessoa, na crescente que está vivendo economicamente, é normal, não estou dizendo que é aceitável, mas é normal alguns erros de percurso serem feitos, alguns descuidos serem aceitos num processo de crescimento de boa parte das empresas que a gente conhece, e alguns impactos negativos podem vir. A Let's Vibe passa por um momento ali de um certo embargo nessa unidade do Bessa, mas foi contornado, foi resolvido, e para continuar defensável é importante seguir uma gestão e uma estratégia de zero incidente. Quarto ponto, estruturar a marca e o portfólio, né? Então a gente está focando aqui em Let's Vibe, mas as outras marcas também podem crescer e dar força ao grupo, então vale a pena criar franquias, vale a pena abrir novas praças, obviamente sem canibalizar as faixas de valores, nem diluir esse alto padrão. E o quinto ponto é preparar o capital com método, né, com estratégia. Então, depois do aporte feito ali de 20 milhões para uma perspectiva de retorno em 2 anos, essa expansão ela é intensiva em capital, né? Então já está sendo dado o próximo passo, que é essa marca boutique, mas fazer uma gestão financeira bem feita, ou ter estratégias de composição societária que acelerem a entrada de capital, acelerem o início de operação e acelere, obviamente, esse posicionamento mais forte, se torna também um elemento importante enquanto tomada de decisão. Aqui um raio-x. O cenário de atração é um cenário forte. O cenário de retenção ainda está em ciclo inicial de validação, de prova de conceito. Se é uma academia que tem 2 anos e a gente tem ali que a proposta de tempo de permanência são 18 meses, a gente acabou de virar um ciclo de 18 meses, dado as pessoas que entraram na abertura. Então, precisa se entender um pouco mais de turnover, precisa entender um pouco mais da percepção de valor dessas pessoas que entraram lá atrás, frente à quantidade de pessoas que hoje circulam na academia, se essas pessoas que vieram primeiro ainda percebem o mesmo valor. Então, a retenção ainda é um elemento a ser provado. A competição existe hoje, de fato, uma barreira competitiva, mas é uma barreira frágil. A evolução é um processo de execução de blindagem, de criar essas marcas de proteção, essas barreiras de proteção, e a capacidade de adaptação aqui é o ponto forte, porque vem do histórico da própria empresa. Um resumo que eu deixo aqui é uma rede que lê o mercado como poucos e construir uma máquina difícil de ser copiada, né? O próximo salto não é atrair mais clientes, mas é provar que o alto padrão retém uma base de clientes sustentável e virar, de fato, o ponto primário quando a gente fala em conceito de premium, boutique, luxo, alto padrão, nesse mercado de academias
em João Pessoa, primariamente, mas, como eu disse, podendo evoluir para outros mercados. Bom, essa foi mais uma análise de empresas. Hoje eu analisei Let's Vibe, uma marca da rede Vibe de academias da cidade onde eu estou morando, João Pessoa, e foi um prazer poder olhar um pouco mais sobre a empresa, conhecer um pouco mais, não só como advisor, olhando de fora, mas como cliente. Seria ótimo depois conversar com o Igor, entender um pouco mais das estratégias, mas eu acho que já esse olhar de fora, com informações abertas, eu acho que já dá para a gente ter uma boa visão da proposta de valor e como isso pode se refletir na tua empresa de serviço, na tua empresa de produto físico, na tua empresa de serviço digital, como essas percepções de posicionamento, de conquista de mercado, de priorizar a capacidade de retenção, como isso pode se refletir no teu contexto. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu!